Eu sou Tadeu Botelho, professor de História do Brasil e de História Geral, e vou agora dar algumas dicas para vocês sobre a prova do Enem. Olha, esse ano fazem 60 anos que o Brasil caiu numa ditadura militar. Isso aumenta bastante a possibilidade desse tema cair. E por tabela, como a ditadura militar não foi a única ditadura do Brasil, seria interessante ver a ditadura de Vargas, o Estado Novo, de 1937 a 1945. Uma outra coisa, uma outra temática que deverá ser contemplada é a Primeira Guerra Mundial. Está fazendo, este ano, um centenário exato da eclosão do primeiro conflito planetário. Além disso, o Enem sempre privilegia temas que têm a ver com a formação do povo brasileiro, tipo escravidão, a catequese. Falar em escravidão, por exemplo, é falar do trabalho no Brasil, no período colonial. 2/3 ou mais da população brasileira, à época que aqui era a América Portuguesa, era composta de negros e escravos. O trabalho compulsório, a escravidão negra, era predominante, hegemônica. Seria interessante dar uma estudadinha na condição do escravo aqui no Brasil, o seu cotidiano, suas formas de resistência, os quilombos, a vida nos engenhos, isso em relação ao Brasil colonial. Quanto ao Brasil imperial, por exemplo, há uma possibilidade também muito grande de cair a independência do Brasil. A independência do Brasil está sempre caindo. A independência do Brasil é um assunto da maior importância. Existem aqueles assuntos assim que são indispensáveis ao conhecimento da história do Brasil, o descobrimento, a independência, são momentos que pontualmente significam muito para a história brasileira. Olá, meu nome é Alexandre Anselmo, professor Xandão, e eu vou dar agora algumas dicas para vocês para a prova de geografia. Bom, primeiro, em geografia, sempre se cobra algumas temáticas generalizadas e por isso vocês têm que estar cientes daqueles conteúdos que são mais batidos. Conteúdos como clima, vegetação, hidrografia, unidades de relevo, vai estar presente de forma direta ou indireta nas questões. Mas é importante, para a prova do Enem, você correlacionar sempre esses assuntos com algumas temáticas que são atuais. Por exemplo, crise energética, em função da seca intensa sofrida na região sudeste, que foi ênfase nos telejornais, nas mídias durante o primeiro semestre, muito provavelmente deve ter questões ligadas tanto à fonte de energia como à seca. O Brasil hoje produz a quantidade de energia que ele está consumindo, então essa estagnação deve ser abordada. Bem como também a importância das novas usinas hidroelétricas que estão sendo construídas e que uma delas se faz de uma forma extremamente polêmica. É a hidroelétrica de Belo Monte, que foi extremamente discutida no primeiro semestre e essa temática também deve vir a ser abordada, tanto em relação às temáticas ambientais e os impactos que ela ocasiona, como também a necessidade dessa produção. Muita gente chama Belo Monte de um mal necessário e essa temática deve vir a ser abordada. É bom estar atentos a isso. Um outro fator é com relação à expansão das novas fronteiras agrícolas do Brasil. O Brasil precisa ampliar a oferta desse tipo de commodity para exportação. Isso é vital para a economia do Brasil, mas está diretamente relacionado com o impacto ambiental, algo danoso, e ainda cai-se na polêmica do novo Código Florestal. Isso vai estar presente na prova, vai ser abordado agora. Uma outra dica, agora muito importante, faz referência aos temas abordados e a cronologia deles. Você tem que estar ciente, você candidato, tem que estar ciente que serão cobrados de vocês os temas
que foram trabalhados no primeiro semestre. Aquilo que aconteceu no segundo semestre já não é mais tão importante. Mas temas como o Oriente Médio, a questão da Ucrânia e a crise econômica internacional, isso deve estar presente nessa prova. No mais, uma boa sorte.